Fala pessoal, bom dia, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de orquestração usando uma ferramenta chamada Google Cloud Workflows. Antes de tudo, né, rapidinho, eu me chamo Felipe Domingos Fernandes, prazer. Eu estudo Engenharia de Controle e Automação na UFSC e eu trabalho aqui na Bix como consultor de Engenharia de Dados, certo? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje aqui nessa apresentação? Antes de tudo, vamos lá, introdução ao serviço de Google Cloud Workflows. Vamos ver então o que ele é, para que ele serve, né, de onde é que ele veio, qual que é a intenção dele aí com a gente. Em segundo lugar, integração com outros serviços. A gente vai ver rapidinho aí como é que ele faz para integrar com serviços tanto da GCP quanto APIs externas. Depois a gente vai fazer aqui uma parte prática. Vamos botar a mão na massa aí, vamos trabalhar um pouquinho com Cloud Functions, vamos trabalhar com algumas APIs públicas, dar uma brincada. E aí, por fim, aí a gente vai ver algumas considerações finais, aí, alguns casos de uso que a gente pode usar o Cloud Workflows, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução. O ícone do Cloud Workflows aí na GCP, esse cara bonitão aqui, certo? E, bom, o que é esse cara aí, né? Por que a gente está tratando? Eu trouxe uma frase aqui meio grande, ela pode assustar um pouquinho às vezes, mas a gente vai destrinchar aí cada um dos termos importantes dessa frase. Mas vamos fazer a leitura dela aqui, né? Então, o Google Cloud Functions nada mais é do que um serviço serverless e fully managed de orquestração e automação de APIs HTTP ou APIs, né, da própria GCP. Frase densa, né? Vamos lá, vamos tratar caso a caso aqui o que a gente está falando. Serverless, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que quando a gente não está usando o Cloud Workflows, a máquina host dele, né, na GCP, é desalocada, a gente não precisa pagar nada. Beleza, tranquilo, né? Próximo passo, fully managed. O que significa? Que ela escala automaticamente dependendo da carga. Então, se eu passar algum workflow muito pesado, né? Leia-se aí, fazer uma ponte aí para, por exemplo, uma função do Python aí. Se é uma função que demora muito pesada, precisa de muita memória, ele vai escalar para cima. Mesma coisa aqui. Se eu tiver um workflow muito pesado, a gente vai ter aí um aumento aí na capacidade de memória. A gente pode configurar aí o quanto a gente quer escalar, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, se for uma carga leve, a gente vai alocar uma máquina simples e, consequentemente, menos cara, né? Próximo ponto, orquestração e automação. O que isso quer dizer? Nesse contexto aqui, eu gostaria de trazer só por enquanto que a gente tem orquestração como garantia de sequência e disparo automático de algumas execuções aí que a gente vai fazer. Então, qual que é a intenção disso? Eu quero que, por exemplo, eu quero rodar uma tarefa primeiro, a tarefa A, e depois eu rodo a tarefa B. Mas eu só posso rodar a tarefa B se eu rodar antes a tarefa A. Então eu vou ter a garantia no Cloud Workflows de que a tarefa B só vai rodar depois que eu executar com sucesso a tarefa A. É um serviço, digamos assim, formal, né? Próximo ponto importante aqui. A gente vai estar fazendo essa orquestração e automação, mas de quê? O que a gente vai botar esse cara a fazer, né? O que a gente vai botar o Workflows a fazer? Requisições para APIs HTTP, né? O ponto verde aqui. Então vamos lá, a gente vai disparar requisições de GET, requisições de POST, de PUT, de DELETE, PATCH. Tem outras requisições HTTP, né? E a gente vai poder disparar esses caras aí para serviços externos e da própria GCP, assim, conforme a gente quiser. Por exemplo, vamos lá, digamos que eu tenho uma API de cotação do dólar e eu quero trazer essa informação e depois eu quero fazer algum processamento com essa informação, quero fazer algum cálculo, alguma coisa. Eu posso fazer o meu Cloud Workflows dar um GET nessa API pública aí. Ele vai me trazer como resultado aí a cotação do dólar, do euro, sei lá. E aí eu posso manipular esse dado da forma que eu quiser. Eu posso passar ele como parâmetro para alguma função do Cloud Functions. Eu posso passar ele como parâmetro para algum outro workflow. E a gente vai ver como fazer isso daqui a pouquinho na prática, tá? Só a título de completude aqui, né? Então vamos lá, a gente faz essa orquestração e automação tanto de APIs HTTP pública, né, de externas, ou APIs HTTP da própria GCP. Então, para quem já trabalhou aí com Cloud Functions, ou com Cloud Storage, ou até com BigQuery, qualquer outra coisa, vocês vão ver que a Google ela disponibiliza para a gente alguns endpoints HTTP sobre os quais, se a gente meter um GET ou meter um POST nesse endpoint, ele vai fazer alguma coisa dentro da GCP. Ele vai colocar o dado que a gente passar como parâmetro lá dentro de um Cloud Storage,
ele vai disparar uma Cloud Functions pra gente, ele vai fazer alguma consulta no BigQuery pra gente automático, só metendo aí um GET no endpoint, ou um POST, enfim. Então ele é integrado já dentro com a própria GCP, então você vai poder fazer requisições tanto de fora quanto de dentro aqui, né? Vamos lá, segundo ponto de introdução aqui, para que serve, né? Então, vamos lá. De forma resumida, então, né, como a gente já discutiu agora, ele é um gatilho para qualquer endpoint HTTP, e aí um ponto importante, né, para tarefas curtas e longas. Então, se eu tiver alguma tarefa que demore 10 segundos para rodar, uma função do Cloud Functions que demora 10 segundos para rodar, e eu quero disparar essa função, e eu quero que assim que essa função terminar e me retornar o resultado, eu quero disparar outra, mas essa outra demora 10 minutos para rodar. E assim que terminar essa, eu quero disparar outra que demora 1 hora para rodar. Eu vou poder ter a garantia de que o meu workflow vai fazer o seguinte: ele vai rodar primeiro essa que demora 10 segundos, vai pegar o resultado, vai passar para essa que demora, sei lá, 10 minutos. Assim que passar os 10 minutos e eu tiver o retorno da saída dessa minha Cloud Function, eu vou passar para outra lá que demora, sei lá, 1 hora, né? Que eu falei. Então eu tenho a garantia de que eu estou executando as etapas em sequência, né? E tem alguns métodos de quebrar essa sequência, tá? E a gente vai ver isso na prática. Mas, de modo geral, é isso, né? Eu quero executar coisas de maneira irregradinha, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui do tijolinho com cimento, porque eu gosto de pensar que cada tijolinho desse aqui é um endpoint de uma API. Então eu tenho aqui possibilidades aí infinitas do que eu posso retornar, né? De informação, de status de alguma coisa. E o workflow serve justamente como esse cimento aqui que está unindo esses tijolos para fazer a comunicação entre APIs, dentro da GCP, tanto fora. Enfim, eu vou poder construir minha casa utilizando informações vindas de vários lugares diferentes, né? Essa eu acho que é o ponto importante. Vamos ver então aqui rapidinho como é que funciona esse cara, né? E aí já meio que já tendo aí uma noção do com que a gente vai trabalhar, né? Então, aí, o ponto mais importante, acho que é destacar, né? A programação dele funciona em formato .yaml. Então, para quem já trabalhou aí com Docker, já vai ter alguma familiaridade aí com o que está acontecendo no Workflows, né? Vocês podem ver aqui, isso aqui é um trechinho de um código exemplo. Acho que é o código que vem, inclusive, assim que você cria um Workflows, ele já te joga esse código aqui para tu brincar, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu dei uma destacada nas seções mais importantes aqui. Então, em vermelho aqui a gente tem a definição do primeiro workflow que a gente chama mesmo, tá? Então, façam a ponte aí como se fosse uma função em Python ou uma função em JavaScript, enfim. É essa definição aqui dessa primeiro retângulo vermelho aqui. Então eu dou um traço, espaço e dou um nome aqui pro meu primeiro workflow aqui. Boto 2 pontos. E aí, bom, aí aqui eu recomendo dar uma olhada aí, né, na sintaxe do próprio. Eu não vou abordar isso aqui porque não é relevante nesse momento. Mas aí a gente tem a sintaxe aqui do workflows, né? Então vamos lá, eu dei um nome para esse meu workflow chamado getCurrentTime. E aí no parâmetro call aqui, eu dou o valor aqui http.get. Isso aqui é da própria sintaxe do workflow, certo? Então isso aqui não é nenhum nome que eu dei. Basicamente, eu chamei um cara aqui de getCurrentTime e eu vou mandar para ele uma requisição HTTP do tipo get, certo? E aí eu preciso passar qual é o URL que eu quero dar esse get, certo? Isso, né? Requisição para API básica, né? Então eu vou passar aqui como argumento uma URL e eu vou botar aqui de fato é um nome que eu estou dando, né? Para a URL que eu quero dar esse HTTP GET, certo? Não tem muito segredo. E aí eu vou salvar o resultado, né? Nessa variável aqui chamada currentTime. Certo? Então vamos dar uma olhada no que retorna esse cara aqui. Vamos dar um HTTP GET nessa URL aqui. Eu já deixei preparado aqui. Vou arrastar aqui para o nosso monitor. Então essa aqui é a URL, né? Que está lá. E toda vez que eu dou um GET, bom, nada mais é do que entrar na URL, né? No meu Chrome aqui, por exemplo. E vocês estão vendo aqui que ele retorna um JSON, no qual o primeiro parâmetro aqui é o Day of the Week. E o valor que é dado aqui é Sunday, que é domingo, né? Que no caso domingo é o dia agora que eu tô gravando esse vídeo, certo?
Então a gente já tem uma noção aqui do que vai retornar, certo? Então eu vou dar um HTTP GET nessa URL e eu vou salvar o resultado aqui como current time. Então eu vou salvar como domingo aqui, né? Vamos continuar então aqui, dar uma olhada no que a gente faz depois, né? Primeira coisa que eu fiz, salvei aqui current time, no caso aqui está salvando o domingo. O que eu faço depois? Logo em seguida aqui eu tenho uma definição de outro workflow, chamado aqui conditional switch, eu posso botar o nome que eu quiser aqui. E aí aqui eu tenho da sintaxe do workflows um switch case statement da vida. É como se fosse um if, certo? E aí aqui eu tenho a primeira condição. A primeira condição que eu quero verificar aí aqui de novo, sintaxe, pessoal, né? Bota o cifrãozinho aqui, abre chaves. E aqui eu tenho o meu current time, que foi justamente o resultado que eu acabei de salvar logo anteriormente, né? Então eu salvei current time aqui como domingo. E aí eu quero acessar o valor que está salvo dentro desse cara, né? E aí para quem já mexeu com requisições HTTP, com API, vocês vão lembrar que, né, que existe o header da requisição, que seria o cabeçalho, e existe o body, que é o corpo, né, onde vem a mensagem mesmo, de fato. Então aqui eu estou acessando o meu resultado aqui, né, o current time, que eu salvei anteriormente. Estou acessando o body, que é o corpo dessa mensagem. E eu estou acessando aqui justamente o day of the week, que é o que vem na minha requisição, vem dentro do meu JSON esse day of the week. E aí aqui eu estou verificando se for igual a Friday, né, que é sexta-feira, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa execução aqui. Esse cara aqui é muito importante, tá? Next. Next é basicamente o seguinte: eu não quero mais executar os meus workflows em sequência. Eu quero pular para um próximo workflow. Nesse caso aqui, eu estou pulando para o workflow chamado Friday, que eu defini aqui embaixo. Ó. Eu defini Friday aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o day of the week que ele recebeu é Friday. Se for Friday, ele vai pular direto para cá, para esse meu cara aqui. Se não for Friday, né? Ou seja, esse cara aqui é falso, ele não vai fazer requisição next aqui, ele não vai pular para o Friday, ele vai para minha próxima condição aqui do meu switch case. Aí ele vai fazer de novo verificação, current time, vai verificar o body, a informação day of the week aqui, né? Vai verificar se é sábado ou se current time, body, day of the week é domingo. Se for sábado ou se for domingo, ele vai executar next weekend. E aí, beleza, vai pular aqui pro weekend, e aí ele vai fazer o que está escrito aqui dentro desse workflow weekend aqui, dentro dessa caixinha roxa aqui, né? Que no caso aqui é só retornar it's the weekend, né? It's the weekend. Se não for nenhum desses dois, ele vai fazer esse meu next aqui, que pula pro work week, que é essa cara aqui, que nada mais é do que uma cópia desses outros aqui, né, com nome diferente. Work week vai retornar it's the work week. Então, a hora que eu executar esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição para essa URL, vai me retornar o dia. Eu verifico se esse dia é sexta, sábado ou domingo. Se for sexta, ele executa e retorna aí esse it's Friday, almost the weekend. Se for sábado ou domingo, ele vai retornar it's the weekend. Se não for nenhum dos dois, ele vai te retornar it's the work week. É isso, super simples. Exemplinho tranquilo aqui, né? Acho que deu para pegar uma noção aí mais ou menos de como é que funciona. O chato é pegar a sintaxe, né? Mas isso a gente vai vendo aos pouquinhos, né? Isso a gente vai estudando, né? Então vamos direto para a prática aí. Vou dar um cortezinho no vídeo e vamos abrir a HCP e vamos dar um gás aí para ver. Vamos fazer uns exemplinhos massa aí, beleza? Boa, pessoal. Estamos aqui na HCP, beleza? Vocês já podem ver aqui que eu já digitei aqui meu workflows, para a gente poder ir para a página do workflows. Ele também está aqui na barrinha lateral, se vocês descerem aqui na parte de application integration, está aqui nosso workflows, dá para entrar por aqui também, certo? Então esse aqui é o menuzão principal do workflows. Já vamos direto aqui para a criação, não vamos perder tempo. Vamos botar aqui um nome para o nosso workflow. Vou dar um nome de workflow prática gravado, já que a gente está fazendo essa gravação aqui. Descrição eu não vou colocar nada. A região, vocês podem escolher aí a região que mais fizer sentido para vocês. No caso aqui eu vou deixar no Central Estados Unidos. Aqui na parte de conta de serviço, gente, é para vocês colocarem qual conta de serviço vocês querem que o workflow use na hora de autenticar para fazer as chamadas às APIs da própria Google Cloud, certo? Então, digamos que você queira fazer alguma chamada, por exemplo, para o Cloud Functions,
mas com uma conta de serviço que não tem acesso ao Cloud Functions, então ele vai te barrar, certo? Então aqui você tem que tomar cuidado e colocar uma conta de serviço que tenha acesso ao serviço, aos recursos que vocês vão querer usar, caso vocês usem os recursos da própria Google Cloud, né? Cloud Functions, Cloud Storage, BigQuery, também você pode fazer chamadas, enfim. Também tem a opção aqui de colocar labels, né, para organizar projeto aqui, para fazer versionamento. Vocês podem também colocar trigger, então para ativar o workflows usando cron jobs, né, usando o Cloud Scheduler, se vocês quiserem. Não vamos tratar disso nesse momento, certo? Então vamos pular aqui para o next, e aqui ele já vai nos dar a possibilidade aqui de escrever código, né? Então aqui a gente já tem o nosso editor de código. Vocês podem ver que ele já dá aqui uma função padrão aqui pra gente, ele até explica. Recomendo aí quem quiser brincar, essa funçãozinha que é bem legal. E também tem aqui uma visualização que ele monta dinamicamente aqui, conforme você vai editando, ele vai montando aqui um diagraminha de blocos, dizendo mais ou menos qual que é o workflow, nossa, que nome criativo, né? Para a função que você está fazendo, né? Os bloquinhos que cada coisa faz, aí conforme vai tendo bifurcações, ele vai montando as bifurcações aqui. Mas não vamos brincar com essa função aqui agora, certo? Vamos montar a nossa própria, que eu acho que é mais... A gente aprende mais quando a gente bota a mão na massa do que quando a gente só fica olhando aí o que está acontecendo. Bom, seguindo a convenção lá da nomenclatura que a gente viu nos slides, certo? Então a primeira coisa a fazer aqui é dar um nome para o primeiro passo do nosso workflow, certo? Então a gente vai colocar um tracinho, um menos, né? Um menos espaço, um traço espaço. E a gente pode dar um nome. E a proposta aqui que eu vou trazer para vocês, pessoal, já tem até aberto aqui, é trazer dados de uma API pública de cotação. Então aqui a gente tem aqui uma cotação do dólar com o real brasileiro, certo? Essa é uma API aberta, só entrar nesse link aqui. Então é basicamente a mesma coisa que dar um get nesse link aqui. Ele te retorna um JSON aqui que contém esses dados aqui, né? O par de moedas, dólar real, e aqui tem o preço máximo do dia, o mínimo do dia, a variação do bid, a variação percentual, né, com relação ao dia de ontem. Aqui também tem o horário, certo? Eu estou gravando isso aqui, como eu já falei, é domingo, né? Então ele traz aqui o valor aqui de sexta-feira, no último horário de funcionamento aí do mercado futuro, que é 6h30, né? Detalhes. Enfim, então a gente vai querer trazer essas informações aqui, certo? E a proposta é usar alguns desses valores aqui para fazer um cálculo bem simplesinho, bem idiotinha, mas só para a gente passar esses dados aqui como parâmetros para uma Cloud Function, certo? Então assim, pensem, a gente está extraindo dados da API e a gente vai passar esses dados como parâmetro para uma função lá do Cloud Functions que vai fazer o que a gente quiser que ela faça, certo? Então, se a gente quiser abstrair aí, a gente tem uma API que extrai dados, sei lá, de um banco de dados nosso, e aí a gente quer fazer todo um processamento em cima desses dados. A gente quer, por exemplo, sei lá, às vezes os bancos de dados, por exemplo, tá o nome da cidade, vírgula e o estado. A gente quer fazer a separação aí, colocar o nome da cidade num campo e o estado em outro, por exemplo. Então você puxa os dados aí, e aí usando pandas, Pythonzão mesmo, básico, você consegue fazer essa separação, certo? Então essa é a proposta aí, mais ou menos, do que a gente vai querer fazer, certo? Então vamos começar vendo esses dados aqui, como é que a gente faz para trazer eles lá para o ambiente do workflow, certo? Então vamos começar definindo aqui um primeiro processo, que eu vou chamar de, sei lá, get cotação dólar, é um bom nome. E aí a gente bota 2 pontos aqui. O Workflows ele é chato com indentação, tá? Então é que nem Python, assim, você não pode ficar indentando do jeito que você achar melhor. Então tem que ficar de olho nisso. Primeira coisa que a gente vai fazer então é dar um call, que nada mais é do que passar o método que a gente quer usar na URL, né? Então a gente quer dar um http.get. Isso aqui é, de novo, da sintaxe do workflow, certo? E aí a gente vai passar como argumento a URL que a gente quer dar o get, que no caso é só copiar essa URL aqui, né? Então a gente está querendo dar um get nessa URL e agora a gente vai querer salvar o resultado disso aqui em alguma coisa, né? Então eu vou salvar isso aqui como, por exemplo, cotação. Certo? Então a gente dá um get na cotação e salva o resultado, que nada mais é do que salvar esse JSON.
nessa variável aqui que eu chamei de cotação. E agora eu quero retornar esse cara, né? Então o próximo passo eu vou chamar ele aqui de return result, pode ser? E ele nada mais vai fazer do que dar um return aqui de novo, né? A nossa querida sintaxe, né? Você tem que botar o cifrãozinho e entre chaves. Eu quero retornar a cotação. Só que eu não vou querer retornar só cotação, porque se eu retornar só isso aqui, ele vai retornar o resultado dessa chamada aqui. E o resultado dessa chamada aqui inclui o cabeçalho. Lembra que eu falei que tem o cabeçalho e tem o corpo da mensagem? Isso aqui é só o corpo da mensagem, né? O cabeçalho ele não aparece aqui no nosso browser, certo? Mas se vocês apertarem o F12 aí e dar uma olhada nas requisições do Google Chrome, por exemplo, vocês vão ver que o cabeçalho contém mais algumas informações, né? Mas a gente não está interessado no cabeçalho, então eu vou colocar só cotação.body, que é para retornar, de fato, o corpo da mensagem, que é esse JSON aqui. Beleza? Então eu vou dar um deploy nesse meu workflow aqui. Vocês podem ver aqui que ele já foi deployado e a gente pode fazer a execução aqui manual, né? Então vamos executar esse cara. Vocês podem ver que quando eu cliquei aqui para fazer a execução, ele me dá um campo aqui antes de executar para eu colocar alguns parâmetros aqui, certo? Então, assim como, né, fazendo a ponte aí para uma linguagem de programação, a gente pode passar parâmetros para o workflow inteiro, assim como a gente pode passar parâmetros para uma função em Python, para uma função em JavaScript, certo? Então, se vocês quiserem chamar o workflow já com algum valor, algum parâmetro variável, você pode fazer isso por aqui. Mas não é o nosso caso, então eu vou só executar a workflow aqui. E vamos ver, e ele já nos retornou aqui, de fato, as mesmas informações que a gente tem aqui, né? Então a gente deu um get aqui, e agora a gente consegue acessar no workflows essas informações aqui que podem ser do nosso interesse. Beleza? Muito massa. Vamos voltar aqui e continuar, então. Porque a proposta também não é só trazer essas informações, né? A gente quer fazer um processamento em cima dessas informações. Então, eu trouxe aqui, pessoal, já pronto aqui pra gente, algumas funções do Cloud Functions, tá? Vamos começar com essa aqui, vamos fazer primeiro essa aqui. Essa aqui é uma função em Python 3.9, tá? Eu chamei ela de short_func. É uma função curta, uma função rápida, porque ela executa muito rápido. Porque depois eu vou mostrar a gente vai acoplar também uma função que demora mais para ser executada. Só para a gente ver como é que o workflow se comporta, né? Numa situação em que uma função termina antes da outra. Então, bom, vamos ver o que essa função aqui faz aqui. Então, a gente tem essa aqui, a função rápida, ela leva como parâmetro aqui request, né? Isso aqui é padrão do Cloud Functions, né? Toda função do Cloud Functions ela recebe uma request. Isso aqui também padrão do Cloud Functions, a gente está puxando em formato JSON os parâmetros que a gente vai passar para dentro desse cara aqui, certo? Então, é uma sintaxe meio chatinha, meio ruinzinho assim de troubleshootar, se tu encontrar algum problema com isso, é bem chato. Mas é o padrão que a gente deve seguir, certo? E aí o que eu estou fazendo nesse código aqui? Eu estou criando uma variável chamada valueHigh e eu quero atribuir a ela o valor real, né? Um float, desse request JSON aqui, e eu quero acessar aqui o valor input USDBRL high. Então o que eu quero? Eu quero que o valueHigh seja igual a esse cara aqui, ó. Certo? Então eu vou querer acessar o meu corpo da minha mensagem e vou querer acessar o valor com a chave high aqui, beleza? O mesmo eu faço aqui para o value low, certo? Eu quero acessar na minha entrada aqui o valor USDBRL low, que é meu USDBRL low, é essa chave aqui. E, além disso, depois eu vou querer calcular a média desses dois. Super simples, tá? Bem de boa. Pega o value high, soma com o value low, divide por 2. E aí ele me retorna em formato string aqui, né? Ele me retorna essa média aqui calculada. Beleza? Então, qual que é a minha dor agora? Qual que é a minha dificuldade? Como é que eu faço para passar os valores dessa API de cotação para dentro dessa minha função de maneira automática? Certo? Então, esse
Essa é a chave para o que a gente quer descobrir como é que a gente vai fazer aqui no workflow. Então vamos lá, a gente já tem esse resultado salvo nessa variável cotação, né? A gente salvou, cotação é igual a isso aqui, né? Então, como é que a gente faz para passar lá como parâmetro, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, chamar a função, né? Então, para chamar a função do Cloud Functions, a gente tem que dar um post, tá? Então, eu vou chamar esse aqui de post função que calcula a média, por exemplo. Post na função que calcula a média. Nada mais é do que chamar um método http.post e como argumento eu quero passar a URL e a minha URL do Cloud Function, certo? Como é que eu faço para achar a minha URL do Cloud Function? Você já deve ter visto, mas toda vez que você cria um Cloud Functions, se eu voltar aqui, eu tenho aqui na minha abinha, né? Eu começo aqui na minha abinha Metrics. Se eu for aqui na minha abinha Trigger, eu tenho aqui uma URL de gatilho para executar essa função. Então, eu preciso dar um post nesse cara aqui. A hora que eu der um post nesse cara aqui, ele vai executar essa função. Certo? Então, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Só que agora, além de, claro, dar o post nessa URL, eu tenho que passar como parâmetro o meu valor de cotação aqui, né? Todos os dados da cotação. Como é que eu faço isso? Bom, o Workflows ele tem, além da URL aqui como argumento, eu posso passar o corpo da minha mensagem. E o corpo da minha mensagem no post vai incluir, né? No meu caso, tem que incluir quais parâmetros eu quero. Então, no corpo, eu vou ter um cara chamado input, que é a entrada da minha função, os parâmetros da minha função, e a input que eu quero botar aqui é, de fato, o meu cotação.body de novo, né? Assim como a gente retornou ele aqui, a gente vai botar ele aqui como parâmetro. Cotação.body. O que eu estou fazendo, então? Eu estou pegando cotação.body, que, de novo, é isso aqui, e estou passando como parâmetro para a minha função do Cloud Functions. Nada mais do que isso, certo? E aí, como é que ele sabe o que ele vai usar? Bom, eu passei cotação.body, certo? Passei isso aqui tudo. Aí, na minha função aqui, eu já tenho, claro, né, o meu tratamento para saber o valor que eu quero. Eu quero, no input, eu quero, né, o input é esse cara aqui, eu quero procurar a chave USDBRL e a chave high. Então, eu venho aqui e olho, beleza, é o USDBRL e aí eu quero high, né? Isso aqui, né, é um dicionário, né, um JSON, com uma única chave USDBRL e o valor dela é isso aqui tudo. E aí dentro desse cara aqui tem várias chaves, vários conjuntos chave-valor, né? Uma delas é high com esse valor aqui. E outro delas é low com esse valor aqui, né? Não preciso reiterar, né? São os dois aqui, né? Certo? Então é isso. Basicamente está pronto, certo? E a gente já vai ter aí a função sendo executada. O que eu posso querer fazer e o que eu vou querer fazer aqui nesse meu caso é saber qual é o resultado, né? Qual que é o resultado desse cálculo aqui, né? Eu estou calculando a média desses dois caras aqui, eu quero saber qual que é o resultado. Então eu vou salvar o resultado dele, né? Lembrando, né? A minha função está me retornando aqui já o valor str, né, em formato string, dessa média. Então o resultado que ele vai salvar lá em formato string é o valor dessa média aqui que a função está retornando. Então aqui eu posso só botar um nome aqui qualquer, vou colocar output da função rápida, pode ser, ou da função que calcula a média, tanto faz. É só um nome, né? E aí eu vou querer retornar não mais aqui cotação.body, né? Eu vou querer retornar o output média .body também, que eu quero só o corpo dessa mensagem. Então, já podemos fazer o deploy, então vamos tacar-lhe pau aqui. Já fez o deploy. Vamos fazer de novo a execução, não vamos passar nada como parâmetro, aqui ele te dá o resumo lá do que a gente está fazendo, né? E vamos executar essa função e ver o que a gente tem de retorno. E opa, olha aí, já retornou rapidinho. Ele executou nossa função e ele nos retornou esse valor aqui, no formato de string 5.6115, né? 5.6115. E, bom, a gente pode verificar que está certo, né?
Só fazendo aqui a média desses dois caras aqui, né? Do high e do low, que é o que a função fez. Esse cara aqui mais esse cara aqui, dividido por 2. E, opa, temos que arrumar aqui os parênteses. Então, de fato, ele retornou aqui 5.61.15. Então, a gente retornou aqui o resultado dessa função de maneira aí super automatizada, né? Fazendo a requisição aqui e já fazendo o cálculo com a Cloud Functions, né? Lembrando, essa aqui é uma função extremamente rápida, né? Foi uma função que, assim, rapidinho nos retornou o resultado. E aí eu queria trazer para vocês também um exemplo de quando uma função que demora mais para ser executada, certo? E aí eu já trouxe aqui um código pronto de outra função aqui. Vocês podem até ver que a outra se chamava short fun, que essa aqui se chama long fun, que é uma função longa, uma função demorada. Só que ela não leva dados de cotação, não leva nada, tá? Essa aqui foi uma função assim super assim bem bobinha. É uma função que vai esperar 10 segundos, então a gente vai ter que aguardar 10 segundos. E aí depois ele vai nos retornar aqui um valor, que é um valor aleatório entre 5 e 10. Então tudo que essa função faz é esperar 10 segundos e depois retornar um valor aleatório entre 5 e 10. Bem bobinha. Mas qual que é a intenção aqui de usar essa função aqui? Justamente verificar como é que o workflow vai se comportar na hora que ele encontrar uma função que está demorando um monte para ser executada, certo? Então ele vai executar essa função aqui que foi muito rápida e logo em seguida aqui a gente vai escrever o código aqui para executar a função longa e a gente quer saber como é que se ele vai retornar o resultado da rápida e depois o resultado da longa, se ele vai aguardar as duas para retornar os dois resultados juntos, como é que ele vai proceder, né? Beleza? Então eu vou já aqui replicar basicamente o que a gente fez na função ali que calcula a média, né? Então eu vou chamar essa aqui de post da função que demora, post função longa. Aqui vai ser a mesma coisa, ela vai chamar um método http.post. Os argumentos desse cara vai ser a URL da nossa função aqui, longa, né? No caso essa função aqui. Deixa eu dar uma voltada aqui para copiar a nossa trigger URL. Tá pronto aqui. E aí, bom, como essa aqui a gente não vai precisar passar nenhum corpo, né? A gente não vai precisar passar nenhuma variável para ela, nenhum parâmetro, eu não preciso fazer nada além de registrar o resultado, né? Então, de novo, né? Essa função aqui, ela está me retornando um valor em formato string aleatório entre 5 a 10. Então, aqui eu vou colocar aqui que o resultado dela sei lá, vou chamar de output longa. E nessa variável aqui vai ficar guardado esse valor aqui aleatório de 5 a 10. E aí, aqui na minha parte onde eu retorno o resultado, eu vou querer trazer esse resultado do número aleatório também. Então eu posso fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Ele vai retornar daí o mesmo valor que ele retornou lá, né, da média. Aí eu vou fazer uma concatenação de strings aqui, ele vai dar um espaço, uma barra, outro espaço. E aí ele vai me retornar o output longa. Ponto body, que eu quero só o corpo dela, né? Quero só o valorzinho lá. Não quero saber nada do cabeçalho, que contém um monte de informação das chamadas HTTP, né? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Tá pronta a nossa função. Vamos ver como é que ele vai se comportar com essa função aqui que demora, né? Vamos fazer o deploy. E vamos executar. E vocês já podem ver que ele está demorando, então provavelmente ele está executando ainda aquela função longa que demora 10 segundos, né? Vamos ver se ele vai nos retornar o resultado certinho. Demorando bastante. E olha aí, chegou o nosso resultado depois de aproximadamente 10 segundos, de fato. Então ele retornou aqui o valor que a gente queria, que a gente já tinha confirmado anteriormente, né? Aí ele deu um espaço, uma barra, outro espaço, e aí aqui um número aleatório entre 5 a 10, que é o que essa função aqui fazia, né? Retornou 9 no nosso caso, beleza, tranquilo. Vocês podem ver que ele esperou, então,
executar tudo até chegar no final para trazer o resultado para a gente, né? Então vamos voltar aqui para o código, só para dar uma recapitulada. Primeiro ele pegou a cotação do dólar, depois ele executou a função da média, depois ele executou a função longa, e aí só depois que ele termina a execução da função longa é que ele nos retorna esse resultado aqui, certo? Como é que eu faço para retornar o resultado antes? Lembra que a gente tinha aquela palavrinha next? Eu posso colocar next aqui e botar return result. Então, assim que ele terminar, por exemplo, o meu post na minha função calcular média, a próxima coisa que ele vai fazer é retornar o resultado. Então, ele vai pular esse cara aqui e vai vir para o meu return result aqui e vai retornar esse cara aqui. Só que aí vai dar problema, claro, porque a gente vai ter pulado esse cara aqui. Então, a gente não vai ter o output longa, certo? Então, quando a gente pula o resultado, tem que tomar cuidado na hora de trazer o retorno, para a informação de retorno não ter dados que a gente pulou e não realizou as chamadas, né? Por isso tem que tomar muito cuidado com esse next aqui. Então vocês podem ver que ele executou de forma sequencial. Primeiro esse cara, depois esse cara, depois esse cara e por último retornou os resultados para a gente. Beleza? Então, foi mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para hoje, pessoal. Como trazer os dados da API, fazer aqui transformações, né? Então, aqui a gente fez nada mais, nada menos do que uma transformação, né? A gente calculou uma média. Super simples? Sim, foi super simples. Podia ser mais complexo? Cara, podia ser o quão complexo vocês quiserem que seja. Vocês podem meter um pandas ali no Cloud Functions. Vocês podem nem usar Cloud Functions se não quiser. Vocês podem ter um servidor de Django, ter um Flask rodando em sei lá onde, na AWS, se vocês quisessem. O endpoint estando público, vocês podem fazer a chamada para esse endpoint. Ou então, o endpoint pode estar até privado. Vocês podem dar uma olhada na documentação, mas tem como passar, né? Já vou aqui fazendo um adendo, né? Vocês podem passar o cabeçalho também, como headers. E aí, para quem manja aí de APIs, né? Headers, você pode passar authorization. E aí você pode passar bearer e uma token. Então você pode fazer autenticação por token. Você pode fazer autenticação por OAuth, se vocês quiserem. Então, assim, tudo quanto é tipo de endpoint, vocês podem autenticar, vocês podem fazer chamada, vocês podem puxar os dados, vocês podem chamar funções. O céu é o limite. APIs são mágicas, por isso que o Workflow é uma ferramenta muito da hora, nova na GCP, mas super poderosa. Um pouquinho chata de trabalhar, mas, assim, querendo ou não, a sintaxe às vezes pega, é meio chatinho. Mas nada que um pouquinho de treino, um pouquinho de experiência, vocês não destravam aí um monte de coisa massa que vocês podem fazer. Certo, pessoal? Gostaria de agradecer a atenção. Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos disponíveis para tirar dúvida. E um abraço. Se cuidem.